Meu querido irmão Renilson Lima, muito digno presidente da Associação Lívio Pereira, caríssima irmã Luzimeire Paixão, demais irmãos diretores, irmãos participantes e colaboradores das atividades do Grupo Espírita Irmão Fego, amados irmãos internautas que nos acompanham nesta abertura do Enconfego 2021, minhas senhoras, meus senhores. Teu grande arquiteto do universo, que nos concede a todos neste momento a honra e o privilégio de estarmos reunidos virtualmente sob as bênçãos do seu Filho amado Jesus, que esse Deus, nosso Pai boníssimo e misericordioso, nos envolva abundantemente com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. As nossas reflexões nesta noite serão em torno do seguinte tema, como está no folder distribuído. Uma pergunta que Jesus faz ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. Eu quero fazer alguns esclarecimentos ao início de nossa semeadura desta noite, porque o nosso trabalho visa obedecer, seguir aquelas orientações que Allan Kardec colocou na codificação a pedido dos espíritos superiores. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo. Então nós temos o dever de aprender a amar a cada dia e nos instruir, especialmente a respeito do Evangelho, da doutrina espírita, a cada momento de nossa existência. Então, assim é o trabalho que nós estamos realizando, incentivando o trabalho de pesquisa. Muitos de vocês estão estudando na universidade, já fizeram TCC, já fizeram dissertação de mestrado, tese de doutorado. Então, nós temos de encaminhar para adquirirmos conhecimento sólido a respeito da doutrina codificada por Allan Kardec. E para que todos possamos ter uma visão ampla e uma compreensão clara e diamantina da rica passagem evangélica de que trata o nosso tema de hoje, trouxemos carinhosamente informes valiosos de nossa biblioteca sobre o modus vivendi do povo de Israel, seus normativos e estatutos legais, para compreendermos e sentirmos o grandioso amor de misericórdia a irradiar-se de Jesus em favor da imensidão dos necessitados. Portanto, nós vamos mostrar a você o nosso material de pesquisa e durante a palestra citar todos os livros onde identificamos as referências com o título do livro, a página, o capítulo, para que vocês possam estudar depois, possam comprovar, porque como eu ensinava sempre aos meus alunos na Universidade Estadual de Santa Cruz, no curso de Direito, o aluno de Direito tem de ser contestador, pesquisador, verificador, e assim também eu faço na Tribuna Espírita. O espírita não deve acreditar naquilo que ele recebe como informação ou um suposto conhecimento, verificar, comprovar. É preciso que tenhamos todas essas fontes à nossa mão. A base que eu estudo na Bíblia é esta Bíblia de referência Thompson, com a facilidade de pesquisa, os versículos ou versos são em cadeia temática. Portanto, esse é a nossa base. Mas tivemos também de consultar esse livro, que é importante, que nós consultamos na universidade, no curso de Direito, esse aqui, Desvendando a Bíblia e seus Mistérios. Portanto, outro livro muito interessante. Aqui, indispensável para o estudioso do Evangelho e as coisas judaicas, é a Cabalá judaica, interpretada com conhecimentos sólidos, de todo modo procedente, que deve ser obedecido pela comunidade judaica, principalmente no tempo de Jesus. E aqui um tesouro que nós temos, que eu apliquei durante o meu curso, quando ensinei a parte de direito civil, porque nós abraçamos o direito civil com tanto amor que ensinamos obrigações, contrato, direitos reais, família e sucessões. Então, na base, esse livro, A Lei de Moisés, como prova, como fonte, prova de fonte de direito, quer dizer, a origem do direito. Está aqui a doutora Branca Faciola,
que fez esse livro é a sua doutrina, a pesquisa, a realização, a concentração do seu trabalho maravilhoso, pela qual essa dissertação de mestrado, convertida em livro, fez com que ela fosse aprovada por unanimidade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no curso de professora de Direito. Portanto, essa foi a base fundamental para a minha estrutura temática desta manhã de hoje. E agora nós vamos mostrar que nós falamos ali em amor de misericórdia. E eu quero esclarecer para vocês porque já aconteceu a oportunidade de eu realizar uma palestra com o seguinte título: O amor de misericórdia de Jesus. Como a pessoa que recebeu não conhece essa frase de Joana de Ângeles, simplesmente mudou, adulterou, em vez de amor de misericórdia, colocou amor e misericórdia de Jesus. E eu, casualmente, acessando o YouTube e verificando como essa instituição postou, eu encontrei essa alteração do texto. Então, eu quero mostrar a vocês que esta frase, olha aqui, o meu livro é Jesus, o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Esse livro, veja como ele está velhinho, bastante manuseado. Eu tenho esse livro desde 2000, por exemplo, tem 21 anos na minha mão que eu estou folheando. Veja a situação como está, como ele é bem trabalhado. E por que eu gosto desse livro? Porque cada capítulo deste livro, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles comenta, analisa um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu sempre oriento no grupo espírita, onde nós estamos na presidência, aqui em Itabuna, como em todos os lares, que às vezes nós vamos fazer o culto do Evangelho, orientando, faça o culto do Evangelho e depois veja o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles no capítulo em que ela comenta o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então é uma coisa maravilhosa, isso aqui é um tesouro. E ela nos diz aqui no capítulo O Ódio, na página 107, a seguinte frase: Jesus rompeu o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida. 2 pontos. O amor de misericórdia. O amor de Jesus era um amor diferente. É isso que nós estamos falando aqui, que precisamos aprender. Vamos então começar o nosso trabalho pedindo o auxílio da professora Amélia Rodrigues, aqui no seu livro Até o Fim dos Tempos, na página 16, quando ela escreve aqui: havia desemprego e fome na região onde Jesus estava, no tempo de Jesus. Os campos estavam ficando desertos, ao tempo em que Jerusalém e as cidades de grande porte se encontravam abarrotadas de desocupados e aventureiros. Nesse clima social, a intriga fomentava tragédias, a insegurança fazia-se ameaçadora e o medo crescia assustadoramente, intimidando os mais simples e desprezados. A diferença das classes sociais estigmatizava os pobres e sofredores, expulsando do convívio das cidades os enfermos de toda a ordem, alguns dos quais considerados condenados por Deus pelos pecados que tinham cometido, que tinham seus nomes retirados do rol dos vivos. Isto aqui em direito, tirar o nome do livro dos vivos, como a nossa professora aqui, a Fatiola, ela identifica que a pessoa perdia o seu nome perante a sociedade judaica. Era a decretação de morte civil. E juridicamente, riscava o nome dos vivos, era um livro, um rolo que se colocava na sinagoga, onde todos ali não tinha registro de cartório, de registro de nascimento, nada, tudo era na sinagoga, que tinha relação ali dos habitantes da comunidade, da cidade, todos que estavam ali, menos aqueles que eles retiravam, que eram considerados marcados por Deus por muitos pecados cometidos, os cegos, aleijados, estropiados, anões e principalmente os morféticos e leprosos, que eram jogados fora para lugares bem afastados para morrerem uns juntos com os outros, dependendo de alguém quando passava de jogar uma roupa, jogar um pedaço de pão, e eles tinham de dizer: somos leprosos, leprosos, imundos, imundos, para que o transeunte
na estrada se preocupasse em não se aproximar. E havia uma decisão legal de que aqueles que se aproximassem menos de 3 metros, a pessoa saudável podia matá-lo a pedrejadas ou a pau. Então, para se defender, para não se contaminar. Vejam o tratamento frio, insensível daquela comunidade. Vamos então reparar a última frase que a professora Amélia diz. Expulsando do convívio das cidades os enfermos de toda ordem, alguns dos quais considerados condenados por Deus, porque pecadores marcados pelo Senhor, que tinham seus nomes retirados do rol dos vivos. Aquilo ali, quando o rabino riscava o nome, era decretada a morte civil. Passava-se a fazer, então, o inventário das coisas que ele tinha e o testamento, passando todos os bens para o filho mais velho. Agora veja que incongruência, que absurdo nós vamos observar dentro da lei judaica. Passava o patrimônio para o filho mais velho. A mulher, a viúva, não tinha direito a nada. Se o filho mais velho quisesse, ficaria com ela em casa, mas o filho tinha o direito legal judaico de rejeitá-la. E ela então era oferecida ao cunhado para que a recebesse em casamento, se quisesse, para ser a segunda esposa. E a primeira esposa, por incrível que pareça, sempre aceitava, porque essa segunda esposa iria fazer a limpeza da casa, ia fazer a cozinha, tomar conta do rebanho, e ela ficar tranquilamente ao lado do marido. Do marido, quer dizer, ela como matriz, a outra era uma filial, era um adendo na família. Ora, vocês vejam que absurdo. Eu vou lembrar para vocês agora um fato muito interessante que vocês sabem, só para lembrar, para poder enaltecer a história que nós estamos contando. Vocês se lembram muito bem daquela oportunidade que Jesus encontrou aquele moço bom, com o perfil perfeito para ser seu seguidor, seu trabalhador, acompanhá-lo, e disse, vem, segue-me. E ele, com aquela face tão doce, disse, mestre, permita primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus diz, deixai aos mortos, quer dizer, os mortos para a vida eterna, o cuidado de enterrar os seus mortos, aqueles que estão lá, o corpo, sem o espírito, às vezes com o espírito que ainda não desencarnou. E ele se foi, interessado em estar presente na solenidade do sepultamento, porque o rabino passaria todos os bens para ele. Vocês viram? Onde é que nós aprendemos isso? Com a querida professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, que o estado da Bahia honrosamente nomeou, deu o nome de uma cidade, atribuindo o nome dela, cidade de Amélia Rodrigues, aqui na Bahia. Então vocês vejam quanta coisa nós precisamos aprender hoje para entender a questão do cego Bertimeu. Vamos pedir então agora à professora Amélia Rodrigues, novamente aqui um livro maravilhoso, Trigo de Deus, primeira parte, página 37. Ela diz o seguinte, a tradição somava às aflições uma terrível pena, asseverando que os enfermos estrupiados se encontravam sob a indiferença de Deus, porque viviam em pecado. Quando não os expulsavam das suas cidades, aos portadores de males mais graves, concedia-lhes a atitude de desprezo, e eles ficavam nas entradas da cidade, dependendo da caridade de quem chegava ou quem saía, não dentro da cidade, mas afastado. A professora Amélia Rodrigues, ainda na página 81 deste livro, ela diz, aqui é o caso referente àquela mulher adúltera, que foi pega em adultério e que na praça Jesus falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Muito bem, eu já contei isso várias vezes e em lugares eu fiz um resumo de tudo que aconteceu com o marido, com o sedutor, porque o marido realmente era um cafajeste, não queria mais. Mas o que foi que arrumou? Um processo que eles faziam de forma vergonhosa, contratavam testemunhas venais, contratavam um sedutor que vivia só para isso, um Dom Juan, como vocês sabem, para seduzir as mulheres. E na hora que estava já no leito, as testemunhas apareciam, aí estava decretado o adultério e a mulher ia ser apedrejada. Vejam que coisa horrorosa, que machismo infeliz.
E aqui nessa parte, nesse mesmo livro, vou aproveitar para contar para vocês. Foi o que aconteceu 10 anos após aquele fato, daquela cena dolorosa na praça do templo. O antigo sedutor encontrava-se vencido por dermatoses sifilíticas. Como a medicina não tinha ainda o desenvolvimento que hoje tem, então a dermatose sifilítica era considerada também como lepra. E aí o que é que fizeram? Retiraram ele do livro dos vivos, decretaram a morte civil e foi expulso da cidade sob suspeição de lepra. E ele ficou vagando, ele não quis ir para o meio dos leprosos, porque ele tinha uma consciência, não sei, ou uma intuição de que não era lepra. Ele foi conduzido para a estrada de Jope e foi parar onde? Olha a misericórdia de Deus. Na casa do caminho, onde Pedro estava lá, foi Pedro que o recebeu, ele caiu nas mãos de Pedro, que o tratou. A misericórdia de Deus é tão grande que para esse homem venal, que vivia sendo sedutor para provocar a morte das mulheres que os maridos não queriam, foi amparado, resignado pelas mãos de Pedro. Coisa linda, eu fico assim maravilhado, extasiado com a bondade e a misericórdia de Deus. Mas vamos agora, aqui na nossa Bíblia, o profeta Sofonias, ou Sofônias, no capítulo 1, versículo ou verso 17, quando está escrito: angustiarei, atormentar, angustiarei os homens e eles andarão cegos, porque pecaram contra o Senhor. Vocês viram a origem agora? Por que é que os judeus obedeciam a Torá, que corresponde aqui ao Antigo Testamento? Na parte do Êxodo, capítulo 32, versículo 33. Então disse o Senhor Deus a Moisés, : aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Aí a origem de riscar aqueles que eram considerados pecadores pelas doenças várias, inclusive, e a pior de todas, a lepra, mas tinham outras também. No livro Salmos, capítulo 69, versículo 28, sejam riscados do livro da vida os pecadores e que não sejam inscritos como justos. Pronto, vão embora. E aí afastavam, decretada a morte civil. Viram que coisa dolorosa? Aí vocês já estão com dó do cego. É isso que nós devemos ter também, piedade, porque ele passou. Vamos agora no Levítico, capítulo 21, versículos 16 a 24, quando está escrito, eu vou declamar pela ordem gravada na minha mente. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: nenhum dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Quer dizer, quem tiver defeito não entra na sinagoga nem no templo. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Verso 19. Nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada. Verso 20. Ou nenhum homem que for corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito nos olhos, ou sarna, ou impingens, ou testículos esmagados. Tem defeitos, para que não profanem os meus santuários. Assim disse o Senhor Moisés. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que é que nós estudamos? Que essas leis essas leis civis, que em muitos reinados e desde o tempo de Moisés, eles atribuíam a Deus a ordem, mas não era saindo do próprio pensamento dele para conter aquele povo desarrumado que saiu da escravidão do Egito e precisava de leis sérias e duras para poder conter a impetuosidade que eles ainda apresentavam. Vocês viram? Então nós vamos analisar tudo isso e observar. Pode-se observar com segurança que no judaísmo imperava um sistema de puro e impuro. Grande número de pessoas eram consideradas impuras, em face do exagerado número de leis vigentes. Devido à gravidade da enfermidade, como no caso dos leprosos, seus padecentes eram retirados do ambiente social. Decretada a morte civil, deixavam a família, a esposa, filhos, para se unirem a outros leprosos em cavernas e lugares ermos,
longe das comunidades até a morte. Vocês se lembram também de um desses leprosos que Jesus curou? E o que foi que ele disse? Vai, apresenta-te aos sacerdotes e paga o dom prescrito por Moisés para lhes servir de prova. Tudo isso para quê? Que Jesus viu a necessidade, que ele diz à professora Amélia Rodrigues que ele amava a esposa. Então Jesus deu uma orientação jurídica para ele. Vá, apresente-se aos sacerdotes, pague o dom prescrito por Moisés para comprovar a realidade da sua recuperação e volte a ter o seu nome no rol dos vivos e vá recuperar o seu patrimônio e volte para sua esposa. É como se ele dissesse, ele fez para concorrer tudo isso. Viram a grandeza do mestre? Como nós aprendemos com os livros da professora Amélia Rodrigues, com os livros da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E qual a situação dos cegos? Aí vocês vão me perguntar. O cego de Jericó esmolava na entrada da cidade. A entrada das cidades era geralmente o lugar em que os cegos se localizavam. Não era só ele, eram muitos, para conseguirem algumas moedas e comida. A cegueira tornava a pessoa impura e afastada da sociedade. Agora vocês vão perguntar, professor Ari, e eles também eram retirados do livro dos vivos? Eu não tenho uma comprovação segura, mas identifiquei indícios. Aí é quando a polícia fala, minha filha, há indícios, eu não posso provar ainda o delito, mas há indícios do que ocorreu. Eu vou mostrar para vocês já já. Em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, está a seguinte redação. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Houve diversas respostas. É Elias, é Moisés, é a reencarnação de um dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, e vocês, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Observemos o detalhe, vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Simão Bar-Jonas. Simão Bar significa filho de. Como é que eu aprendi isso? A professora Amélia Rodrigues, no livro aqui, Luz no Mundo, no capítulo 4, ela escreve que André e Simão, com sobrenome Simão Cefas ou Pedro, Simão Cefas ou Simão Pedro, eram ambos filhos de Jonas. Daí porque Jesus o chamou Simão Bar-Jonas. A palavra Bar significa filho de Jonas. Então, Simão tinha uma identificação. O nome dele era Simão. Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Mas o cego, ele não tinha nome. Era Bartimeu, filho de Timeu. E cadê o nome dele? O prenome, como nós chamamos em direito, que é o primeiro. Ari Quadros. O sobrenome Quadros Teixeira e o prenome Ari. Ele não tinha o prenome. Ora, em direito, aí é indício de quê? De que ele perdeu o nome civil. Vocês vejam? Então vamos agora continuar. O cego de Jericó, mendigo, era um homem sem identidade, com base naquilo que eu estou afirmando. Todos o conheciam como Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Cadê o nome? Não tinha. Ele representava um estado, uma condição imposta pela própria família ou sociedade. Não existem registros específicos de que o cego de Jericó foi expulso da sinagoga e seu nome retirado do livro dos vivos. Todavia, não ter nome civil e ser chamado filho de Timeu é uma evidência que ele perdera o seu nome de nascimento. Os evangelhos abordam, isso é que é importante observar, os evangelhos abordam a situação dos excluídos da sociedade pela própria enfermidade. Jesus nunca os condenou, Jesus não os condena, nem os caracteriza que são impuros ou pecadores. Ama-os todos e cura-os em face da fé e do estado íntimo com que se apresentam a Jesus.
É maravilhoso, Senhor, aprender tudo isso. Agora vamos à questão do folder. Que queres que eu te faça? Perguntou Jesus, isso está escrito em Lucas, como eu falei, capítulo 18, versículo 41. Que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Senhor, que eu veja. 18:41, então está no versículo 41. Eu vou seguir agora como está aqui, em Lucas. Aí Lucas, como está aqui na Bíblia. Disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. Jesus não falou, a tua fé te curou. Ele falou a mesma coisa para a mulher hemorroísa. A tua fé te salvou. Verso 43, imediatamente o homem tornou a ver. Olha, aí nos chama atenção. Tornou a ver, ou seja, o que é que dá identificação? Que ele via, ficou cego e agora tornou a ver. O que dá outro indício de que antes da cegueira ele fazia parte da sinagoga, cego, foi decretada a morte civil e agora ele voltou a ver. E seguia Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Viram que coisa linda? Mas agora eu fui buscar, eu não me conformei com essa história de voltar a ver e em Lucas só tem que eu veja. Não, eu fui mais. Eu fui procurar, aqui está o Evangelho, o Novo Testamento, traduzido, tradução direta dos manuscritos gregos, por Haroldo Dutra Dias, edição do Conselho Espírita Internacional. Essa obra está aqui em minha mão com a assinatura de Haroldo, a dedicatória dele aqui, que foi feita no Congresso em Curitiba, no ano de 2011. Vamos ver aqui o que está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Saindo de Jericó, Jesus e seus discípulos e uma considerável turba, muito de gente. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que fizesse silêncio. Por que fizeram isso? Porque era considerado o cego pecador, discriminado por Deus, e eles não queriam a participação do cego. Então mandaram que ele fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E aqueles mesmos que estavam mandando o cego ficar curado, chamaram o cego, ainda lhe dizendo: anima-te, fica alegre, ergue-te, Jesus te chama. Viram como a hipocrisia mudou o procedimento daqueles que reclamavam? Vocês viram? E aí aconteceu o fato que nós precisamos atentar, abrir, analisar. O cego, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta ao cego, disse Jesus: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Rabone, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver. E seguia Jesus pelo caminho. Rabone, segundo aqui está Haroldo Dutra Dias, que traduzido do grego, significa meu mestre. Mas vamos analisar agora. O único patrimônio material visível que o cego tinha era aquela capa, o manto, que ele utilizava para forrar o chão para dormir, ou então se cobrir nas noites, porque na área do deserto é muito frio. Era a única coisa de valor material que ele tinha. Na hora que disse, Jesus te chama, ele levantou-se e lançou fora o manto. O que é que isso representa? A sua fé lhe dizia: vou ficar curado, não preciso mais desse manto. E jogou fora, e Jesus vendo, e saltando. Olha, o cego saltando, ele foi na direção da voz de Jesus, mas saltando de alegria foi até Jesus. Viram o que é fé? Isso é que é fé, igual a mulher hemorroísa, que era considerada impura e suja. E se ela tocasse em Jesus, Jesus ficaria impuro. Tudo que ela tocasse era sujo e impuro. Ela teve a preocupação de tocar nas vestes de Jesus. Eu tocarei nas vestes e ficarei curada. Então, com o cego foi semelhante. O cego lançou fora o seu manto.
não preciso mais disso. Por que ele imaginou joga fora? Porque ele ia ficar curado, ele tinha fé, tinha certeza. Saltando foi até Jesus e se apresentou. E Jesus, ao cego, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabone, que eu volte a ver. Olha o que Lucas falou, que está no folder, que eu veja. Mas isso não é importante. É importante no texto, mas para quem estuda significa que que eu volte a ver. Ele não era cego. Aí o que? Outro indício de que ele não era cego, participava da sinagoga, e quando ficou cego, riscaram o nome dele, decretaram a morte civil, e ele foi para a beira da estrada pedir esmola e mendigar. Que eu volte a ver. Jesus lhe disse: a tua fé te salvou, sem tocar nele. Imediatamente ele voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Meus queridos irmãos, não existe, isso é uma das coisas inúmeras do Evangelho, mas quando nós lemos só a passagem, nós não vemos a beleza que exala, a misericórdia que irradia, o perfume do amor e do compaixão de Jesus se materializando ali naquele momento. Que coisa mais me toca, me deixa fascinado a questão do Evangelho. Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, capítulo 11, quando ela dá o título, A Cegueira Maior, que ela descreve a situação desse rapaz, o cego de Jericó. Então, nós vamos trazer para vocês. É tanto que eu leio, posso não falar de acordo com quem pesquisar depois, a minha fala com a fala do que está escrito, mas eu vou colocando sem ferir, sem alterar o pensamento dela. Havia em Jericó um conhecido mendigo, filho de Timeu, por isso chamado Bartimeu, que era cego. Sentado à margem da estrada, carpia a treva em que se encontrava mergulhado, rogando esmolas. A esperança abandonara o cego, substituída a esperança pela dor que nele morava. Os largos anos de sombra marcaram o cego de desencanto, e o desprezo que ele sofria da toda a sociedade tornaram ele um morto que respirava num corpo cansado. Olha a figura dolorosa com que Amélia coloca as cores do sofrimento dele no papel. Nenhum ideal ele tinha, não tinha forma alguma de alegria. A marcha dos desiludidos, diz a professora Amélia, é sempre assinalada pela sombra mesclada de sombras. Que tristeza, meu Deus. Aí ela continua: não, porém, naquele dia, a notícia da chegada de Jesus à cidade deixara o cego excitado, expectante. No máximo da amargura, brilhava uma claridade de esperança no seu interior, um fiapo de fé, que passou a constituir-lhe estímulo que já não conhecia desde há muitos anos. Estava mergulhado nestas reflexões de alento quando escutou a multidão pronunciar o nome de Jesus de Nazaré. Todo ele se comoveu. Aquela era uma oportunidade, a última que ele teria. Ouvira falar de Jesus e acreditava na sua força de cura. Rompeu o silêncio e a voz do desespero gritou pela sua boca: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao invés de provocar compaixão daqueles que acompanhavam Jesus, o egoísmo deles repreendeu o cego, pedindo-lhe compostura, exigindo quietação, para não incomodar Jesus. Tinham o mestre e queriam Jesus só para si, sem facultar a mesma bênção aos demais necessitados. É a humanidade. O infeliz, todavia, sem temer, com a coragem dos desesperados, prosseguiu rogando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, sentindo-lhe a ansiedade e a fé, compadeceu-se dele e pediu que o chamassem, trazendo a sua presença. Disseram para o cego: levanta-te, que Jesus te chama. O diálogo foi de encantamento. Que queres que eu te faça? Disse-lhe suavemente Jesus, com as suas palavras emolduradas de ternura e afeto: Rabone, que eu veja, respondeu o cego. Naquele rápido minuto que sintetizava toda a vida nas sombras, o cego quis gritar, mas não se deteve, paralisado.
Vai, impôs-lhe o mestre, a tua fé te salvou. Bartimeu não teve tempo sequer para reflexionar, pois a voz vibrante e rica de harmonia, penetrando-lhe a acústica da alma, fez que ele explodisse a claridade nos olhos, e ele enxergou a luz dourada do sol, o verde da vida, as cores variadas da festa do dia e do sorriso dos homens, dominaram-no, impondo-lhe a sinfonia das lágrimas. Eu fico me imaginando se estivesse lá, junto a Jesus, como também eu ia sentir essa sinfonia de lágrimas, porque realmente é uma fé que ainda eu não tenho. Após a dor do momento inusitado, fez-se a adaptação e a alegria da visão. Olha o que essa frase ela diz, após a dor do momento inusitado. Então ele sentiu dor na hora que Jesus estava, mesmo de longe, com o pensamento, promovendo a cura de todo o processo da visão, nervos, a parte óptica, olha, a parte da pupila, a parte da auréola interna, tudo. Após a dor do momento inusitado, fez-se a adaptação e a alegria da visão em festa de beleza. Quando Bartimeu quis agradecer, o mestre se havia afastado. Nunca Jesus recebia o reconhecimento dos beneficiários do seu amor. Viram que lição para nós que fazemos a caridade na casa espírita, que levamos uma sopa, levamos um enxoval, para não receber os agradecimentos dos beneficiários do seu amor, porque nós somos apenas entregadores, somos mensageiros que estamos atendendo Jesus na figura do necessitado, como ele nos disse em Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguintes. É maravilhoso. Então vamos voltar. Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas capítulo 18, versículo 41. Mas aqui nós vamos ver a questão do cego em Marcos. O cego, vamos voltar para reflexionar e segurar bem a informação. O cego lançando fora o seu manto. Nós já explicamos, testemunho de fé. Ele jogou aquilo do lado para que outro aproveitasse. Ele dizia, não vou precisar mais desse manto. Saltando foi até Jesus e em resposta ao cego, Jesus disse, que queres que eu te faça? Aí as pessoas dizem assim, mas Jesus não sabia que era para curar cegueiras? Sabia. Sim, mas o cego, vamos entender a vida dele. Ele ficou cego. Ele nunca teve emprego, não sabia nenhuma atividade, não sabia plantar, não sabia colher uva, não tinha trabalhado em lugar nenhum, viveu ali anos e anos ali na beira da estrada pedindo esmola, dependendo da caridade pública. Será que ele não se interessaria em continuar cego, acomodado naquela vida? Mas por isso que Jesus fez, com dois sentidos, promover nele essa pergunta, para ver a vontade, para ver a exteriorização da fé, a força que saía dele para poder atrair a vibração de Jesus, que Jesus não chegou nem perto dele, nem tocou. O cego disse, Rabone, que eu volte a ver. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Jesus nem tocou, mas o que foi que aconteceu isso? Nós vamos agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 5, quando Allan Kardec escreve, abre aspas, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Foi isso que ele fez. Jesus provocou, o que queres que eu te faça? Que eu volte a ver. E aí, olha, Jesus diz, pois que vai, a tua fé te salvou. Ele pegou a vibração de Jesus, o fluido cósmico, e com a força do amor de Jesus, ele ficou curado. Vocês viram o que é que nos falta nas nossas doenças, ficamos apelando, gemendo, como podemos, quando podemos agir, buscando a cura através do fluido cósmico universal. A fé é o remédio do sofrimento, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 9, ela nos diz o seguinte, quando se quer é diferente, igual a quando se crê, pois que então se está disposto à luta e à renovação, ao trabalho de edificação e de liberdade,
Ele estava disposto a tudo na mudança dele, voltando a ver. Não queria ficar naquele pasmo, naquela cegueira, naquela escuridão ao resto da vida. Por isso que ela diz ainda, o fluido foi atraído pelo desejo ardente do cego, pela confiança numa palavra, pela fé que o cego apresentou. Razão, pois, tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Viram que lindo? Mas vamos agora, Jesus não disse curou, salvou. O que é salvar? O que é salvação? Então, trouxe para vocês aqui, olha, Divaldo Franco, psicografando o venerando espírito Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, de 2009, quando a veneranda Joana de Ângeles escreve aqui na página 11, entenda-se salvação como libertação da ignorância, libertação do mal que existe no íntimo de cada pessoa, ausência da crueldade e ausência do mal. Foi isso que aconteceu com a mulher hemorroísa e foi isso que aconteceu com o cego de Jericó. Libertação da ignorância, a libertação do mal que existia no íntimo dele, a ausência de crueldade, a ausência do mal. E por isso ele foi seguir Jesus. Quanta coisa linda, meus queridos irmãos. Mas a veneranda benfeitora Joana de Ângeles oferece uma outra informação bastante esclarecedora para aqueles que buscam demonstrar essa fé. Mas aí é preciso de uma coisa muito importante. Quando ela diz aqui, ó, livro Dias Gloriosos, capítulo 7, página 66, quando ela escreve, todavia, se não houver uma profunda alteração do comportamento interior, desejo sincero de sarar, cultivo íntimo do bem-estar, propósito edificantes, renovação dos hábitos mentais, certamente a enfermidade reaparecerá ou se apresentará sob nova diagnose. Vocês viram? E aí, repare, foi o que o cego fez e imediatamente voltou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. A renovação dos hábitos ele queria já emprestar através daquele momento sublime. Viram para reforçar aquilo que ele buscou? É isso que nós precisamos aprender em nossa vida. Portanto, nós vamos concluir analisando com vocês o seguinte: a cura do cego de Jericó nos proporciona colher ensinamentos muito valiosos. Vamos observar. Primeiro, a cura do cego de Jericó aconteceu nos momentos finais do ministério de Jesus entre nós. O mestre seguiria em pós para Jerusalém, onde seria traído, preso, abandonado e crucificado, que eu chamo de assassinado. Mesmo assim, deu atenção a um pobre cego que mendigava à beira do caminho e que estava no nível mais baixo em sua posição na sociedade judaica como um homem impuro. Foi mais um exemplo do imenso amor de misericórdia demonstrado por Jesus. Viram? Amor de misericórdia demonstrado por Jesus. Vamos agora à segunda observação que nós fizemos. Bartimeu demonstrou humildade e consciência dos seus defeitos. Reconhecia e entendia a sua miséria. Ele clamou pela misericórdia de Jesus, deixando claro que não merecia nenhuma ajuda. Ele não disse, eu quero curado, eu quero misericórdia, porque ele imaginava que ele não tinha merecimento para isso. Viram que é outro ensinamento que nós aprendemos, a profundidade dessa lição. Quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele pediu apenas o que realmente lhe era necessário, que eu volte a ver. Número 3, Bartimeu era um cego que dependia de esmolas para sobreviver. Quando esteve diante de sua única oportunidade de cura, uma multidão tentou fazê-lo calar-se, mas ele não se intimidou e gritou ainda mais alto. Portanto, ele mostrou determinação, coragem, perseverança, o que nós precisamos ter. Quarta observação que eu identifiquei. O cego Bartimeu nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual daquela multidão que acompanhava Jesus. Ele clamou pela misericórdia de Jesus, chamando de filho de Davi. Embora não saibamos o quanto ele compreendia do caráter messiânico da pessoa e ministério de Jesus, seu clamor foi uma confissão clara de que Jesus era aquele de quem as Escrituras Sagradas testificavam, do Messias esperado. Viram? Outra observação interessantíssima. Número 5.
A fé de Bartimeu não era simplesmente uma fé superficial, movida por sinais e alimentada por ambições pessoais. Utilizando a linguagem da época onde ocorreu a cura, podemos dizer, crer em milagres, com aspas, é uma coisa, mas crer naquele cujo poder é a única fonte dos verdadeiros milagres, com aspas, é outra coisa. Bartimeu não gritou sobre o que ele queria receber, mas gritou para quem ele acreditava ser aquele que poderia transformar a sua vida. Ele não dizia, quero ser curado, mas dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele acreditou verdadeiramente no filho de Davi, quando Jesus disse, chamai-o. O cego, lançando fora seu manto, saltando, foi até Jesus. Fé, forte, inabalável, granítica, e a confiança naquele a quem ele se dirigia. Então disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 52. E a 6. Bartimeu nos ensina a não desperdiçar oportunidades, não se calar diante dos obstáculos, mas insistir, persistir na conquista dos seus objetivos saudáveis. 7. Ensina Bartimeu que fazer escolhas corretas implica em ter fé robusta e confiança irrestrita em Deus. Ensina-nos que sempre existem possibilidades de mudanças, pois nada é impossível para Deus. Mostra-nos o valor de um clamor em forma de oração sincera que alcançou e inundou o coração de Jesus. Maravilhoso. Aquele dia parecia ser um dia como outro qualquer, até que Jesus apareceu. Então vejamos, meus irmãos, vejam quanta diferença entre um dia sem Jesus e um dia com Jesus. Por isso eu insisto sempre para fazermos o culto do Evangelho em nossas casas, em nossos apartamentos, em nossos lares, porque há uma grande diferença. Um dia com Jesus em nossa casa, em nossas vidas, e 6 dias sem Jesus. Se Jesus, agora eu pergunto a vocês, para concluir, pergunta ao povo aí de Sergipe, se Jesus aparecesse a um de vocês e fizesse esta pergunta, que queres que eu te faça? Que desejo vocês pediriam para ele ser realizado? Eu tenho absoluta certeza que com a evolução de vocês, o crescimento espiritual que vocês apresentam, o amor exteriorizado em várias oportunidades, que eu já comprovei isso aí em Aracaju quando eu estive, vocês vão dizer, Senhor, eu quero enxergar as realidades espirituais, pois assim ocorrendo, eu compreenderei melhor o perdão, a justiça, a fé, a esperança e a caridade, e me transformarei em instrumento da tua paz, da tua luz e do teu amor. Eu me coloco no lugar daquele cego Bartimeu tão sofrido. A história dele, meus irmãos, me compreendeu, me convenceu, me tocou muito, muito, muito. Muitos de nós somos aquele cego Bartimeu na nossa vida. Portanto, se eu não conhecesse nem visse todo o seu sofrimento, eu ia dizer assim, Senhor, eu gostaria de ser uma constelação de estrelas fulgurantes, iluminando as noites venturosas de todos os enamorados. Na impossibilidade de conceder-me, ó Senhor Jesus, o que te peço, em virtude da minha grande pequenez, desprovida de total luminosidade, rogo-te transformar-me em uma simples vela acesa, sobre a mesa de uma choupana rústica, no sertão nordestino, proporcionando à pequena família reunir-se no tugúrio doméstico, realizando o culto do teu evangelho. Senhor, eu gostaria de ser uma chuva rica, generosa, periodicamente caindo no sertão nordestino, tornando o solo permanentemente verdejante. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem o amor de misericórdia e, consciente de minha total inferioridade, sinto ser impossível que eu seja atendido. Por isso, Jesus, venho rogar-te,
Transforme-me numa simples caneca de água refrescante para mitigar a sede do lavrador humilde que prepara o terreno árido para cultivar o alimento de cada dia. Senhor, eu gostaria de ser uma escada imensa para alcançar as grandes alturas e, por meu intermédio, as luzes do teu evangelho venham a refulgir em todas as direções, clarificando as mentes e os corações. Senhor, como vejo em mim a insegurança e a incompetência plena, sem mínimas condições para alcançar o que desejo, eu te peço, Senhor Jesus, transforme-me no primeiro degrau dessa escada, para que um irmão comprometido, valoroso e mais competente da terra, pisando-me nas costas como o primeiro degrau, possa erguer-se, iluminando os caminhos de todos os padecentes, distribuindo a esperança e o amor. Senhor, eu gostaria de ser um gigantesco trigal maduro, cujos grãos colhidos e processados possam transformar-se em continuadas toneladas de pão, fazendo desaparecer a fome existente no mundo. Sei, Senhor, e reconheço a minha imensa pequenez e total fragilidade, e sendo impossível a tua aprovação, é que te imploro transformar-me em uma única semente para ser plantada por humilde pai de família, e na escuridão do solo, essa semente possa receber o calor do teu afeto e a umidade da tua ternura, fazendo germiná-la e logo crescer sob a luz do sol do teu amor, a produzir grãos e manter a vida. Por fim, Senhor, eu gostaria de ser um imenso jardim florido, com as mais lindas rosas, tulipas, begônias, crisântemos e lírios perfumados, balsamizando a atmosfera da terra, atraindo pássaros multicores, que, à semelhança de uma grande orquestra sinfônica, prepara um momento especial para que o Irapuru da Amazônia, através do seu mavioso e sublime canto, transporte-nos em ondas de luz para o teu reino de amor, guiados pelas tuas mãos amigas, ó Senhor Jesus. Ó Pai amado, Senhor da vida, Criador do universo, sinto-me neste meu tempo, meu Deus, um minúsculo grão de areia na imensidão dos bilhões de galáxias que ilustram o teu universo, sem adereços mínimos para transformar-me no jardim que desejo ser. Todavia, Senhor, confiado na tua imensa misericórdia, venho implorar-te que o teu Filho amado Jesus me transforme em uma flor solitária, nascida e desprezada à beira da estrada rural, a ser colhida por humilde mãe e levada com maternal carinho para a próxima capela que ela encontrar, colocando essa flor aos pés da imagem de Nossa Senhora, mãe de todos nós, rogando-lhe interceder junto ao seu Filho Jesus, para que ele cubra com bênçãos inesgotáveis de luz todo o estado de Sergipe. Que assim seja, meu Deus, que assim seja, Jesus, que assim seja, meus queridos irmãos, meu coração de amor para todos vocês. Que Deus os abençoe e obrigado por acolher em seus corações esta singela mensagem. Deus os abençoe sempre. Que assim seja.